Quanto custa viajar para o Uruguai? Quanto de dinheiro você vai precisar entre transporte, alimentação, hospedagem, atrações? Vem comigo que nesse vídeo tá lotado de dica para você fazer uma viagem sensacional e econômica para o Uruguai. Buenas, eu sou Jessie do canal Espanhol na Sua Viagem e no vídeo de hoje a gente vai falar de grana, de bufunfa, la lana, la plata, la pasta que necessitas para viajar ao Uruguai. Então todo o dinheiro que você vai precisar para fazer uma viagem muito bacana para o Uruguai e uma viagem econômica. Eu e meu marido saímos de mochilão aqui pelos 21 países que falam espanhol e a nossa primeira parada foi o Uruguai. Nossa viagem no Uruguai durou 16 dias. Nesses 16 dias nós passamos por 5 cidades diferentes, que foram Montevidéu, Punta del Oeste, Punta del Diablo, La Pedrera e Colônia del Sacramento. São as 5 cidades, são o roteiro mais famoso, mais conhecido aqui dentro do Uruguai, então muito provavelmente você vai passar por uma dessas cidades aí. Então bora falar do que você vai precisar de grana para conhecer essas cidades. Lembrando que o nosso estilo de viagem é um estilo econômico, então a gente se hospeda em hostel, faz a maior parte das refeições em casa. Bom, no hostel, né? A gente cozinha as nossas refeições, a gente fica sempre em quarto privativo, porque tem todos os nossos equipamentos aqui para dar aula, gravar os conteúdos aqui do canal, então não rola ficar em um quarto compartilhado, mas a tua viagem pode variar para mais ou para menos, dependendo aí do teu estilo de viagem, certo? Vamos começar falando da moeda local. No Uruguai se usa pesos uruguaios, que é o peso uruguaio, que ele é desvalorizado com relação ao real, tá? Mas não se engana com isso, porque sim, o Uruguai é um país mais caro do que o Brasil. Atualmente aqui, fevereiro de 2022, R$1 está 8 pesos mais ou menos, dependendo aí da tua taxa de câmbio, mas é mais ou menos 8 pesos. E o nosso orçamento de viagem está em R$6.000 por mês. Em média, a gente tem esse valor para gastar aqui durante a nossa viagem. Vou confessar que o Uruguai deu uma escapada aqui do nosso orçamento e você já vai entender o porquê. Vamos começar então falando de hospedagem, o quanto você vai precisar para se hospedar aqui no Uruguai. A nossa meta de gastos em hospedagem é de R$100 por dia. Aqui no Uruguai a gente gastou R$135 por dia. É claro, com cidades que a gente conseguiu ficar abaixo de R$100 e cidades que estourou o nosso orçamento. Porque Montevidéu e Punta del Oeste são cidades que a hospedagem é mais cara, então a gente teve um gasto maior. Já Punta del Diablo, Colônia e La Pedrera são cidades que a gente conseguiu manter os R$100 por dia, tá? Então aqui no total a gente gastou R$2.166 em 16 noites, dando essa média de R$135 por noite. Em Montevidéu a gente ficou 3 noites na primeira parada, tivemos 2 paradas em Montevidéu, gastamos 435 3 noites. Punta del Oeste, 392 2 noites. Punta del Diablo, 288 3 noites. La Pedrera, 304 3 noites também. E Montevidéu, que a gente voltou para lá, ficamos mais 2 noites, gastamos R$320. E aqui em Colônia del Sacramento a gente ficou 4 noites e gastou R$410, dando esse total de R$2.166, certo? É claro, como eu expliquei, você pode ficar em quarto compartilhado, você vai gastar menos. Se você quer ficar num hotel, você vai gastar um pouco mais. Essa é uma média aí para você ter uma ideia de quanto você vai gastar. Agora, bora falar de alimentação. Quanto você vai gastar com alimentação aqui no Uruguai? Eu acho que esse é o tópico que mais varia em viagem. Depende de quantas vezes você vai comer fora, se você vai se hospedar em lugar que dá para cozinhar. Mas, de maneira geral, a gente colocou a nossa meta aqui de gastar 1.000 pesos por dia com alimentação. Lembrando que a gente faz a maior parte das refeições no hostel. Então, café da manhã, almoço e janta a gente prepara e sai sim para comer, sai para aproveitar, conhecer a comida típica, um chivito, dulce de leite, alfajores, tudo isso a gente aproveitou. Comemos muito bem aqui na viagem e gastando mais ou menos 1.000 pesos por dia, que isso dá mais ou menos R$126 por dia. Então aqui eu separei alguns itens para você ter uma ideia dos preços por aqui. A casquinha do McDonald's é o melhor parâmetro para a gente conhecer se o lugar é caro ou é barato.
Aqui a casquinha tá 55 pesos, que dá 7 e pouco, 7,30 mais ou menos em real. Quanto que custa aí a casquinha do McDonald's? Tá o quê? Uns R$3? R$3 a casquinha do McDonald's. Então é mais do que o dobro do que a gente paga aí no Brasil. Por exemplo, um chivito, que é um sanduíche típico aqui do Uruguai, ele custa de 250 a 350 pesos, depende do lugar, mais gourmetizado ou menos gourmetizado onde você vai comer, que varia de R$33 a R$46 o sanduíche. E aí, por exemplo, você vai fazer uma janta completona, quer tomar ali um vinho, quer comer realmente bem, você vai gastar em torno de 1.500 pesos, que é os R$200, tá? Mas não é tudo caro aqui no Uruguai. Se você vai no mercado, tem várias coisas que valem muito a pena. Um exemplo é a carne. A carne é o mesmo preço do Brasil, varia ali de R$30 a R$45 o quilo da carne. Os lácteos, iogurte, doce de leite, tudo isso é muito bom e é barato, é em conta, vale a pena comprar. E aí tem os alfajores que variam de R$3 até R$10, então depende aí do que você quer comprar e aonde você vai comprar. Quanto mais gourmetizado o lugar, mais caro, né? E quanto mais simples, você vai na barraquinha ali da rua ou vai comprar alguma coisa no mercado, vai sair mais barato. Então, em média, você vai gastar 1.000 pesos por dia com alimentação, que dá R$126. Agora vamos falar de transporte. Quanto que você vai gastar de transporte no Uruguai? Vamos começar falando de transporte dentro da cidade. A gente usou muito ônibus, muito circular mesmo, transporte público em Montevidéu, que é 44 pesos por pessoa, que dá mais ou menos 5,30 em real, né? Então, lá funciona muito bem, é muito bom e é mais ou menos esse valor que você vai gastar para andar a cidade inteira. Uber não funciona muito bem, então a gente não usou o Uber, tentou usar uma vez ou outra, mas não deu muito certo. Ele fala que não consegue pagar em efetivo, daí no cartão tem um monte de taxa e a gente optou por acabar pegando o táxi, que era o mesmo preço. Para você ir da rodoviária até o centro dá mais ou menos 200 pesos, que dá uns 20 e poucos reais, para você fazer um trajeto de uns 4 quilômetros, tá? Então isso falando de dentro da cidade. Isso em Montevidéu, né, mais especificamente, porque as outras cidades não têm transporte público, o único meio é táxi, tá? É a única forma, ou você vai a pé mesmo, ou aluga uma bicicleta. É essa forma que você tem de andar sem ser na capital aqui do Uruguai. E agora vamos falar de transporte entre as cidades. Para percorrer essas 5 cidades, a gente gastou R$470, tá? Então, para ir para Montevidéu, Punta del Este, Punta del Diablo, La Pedreira e Colônia del Sacramento, foram R$470. O ônibus é bom, né? É parecido com o do Brasil, para viajar entre as cidades, é confortável. Então, o trajeto mais caro que a gente fez foi de La Paloma para Montevidéu, que a gente gastou R$160 para as 2 pessoas. Então, o transporte, bem sinceramente, eu não achei muito caro aqui. Achei ok, um preço normal, dando esse total de 471 para 2 pessoas para conhecer 5 cidades diferentes. Agora vamos falar de atrações. Quanto que você vai gastar com atrações aqui no Uruguai? Nós, como estamos com um orçamento bem reduzido, não foi algo que a gente gastou muito. Mas sim, em Punta del Este a gente fez o City Tour, que como a gente foi a pé, e para conhecer a Casa Pueblo é 12 quilômetros da onde a gente estava hospedado, a gente acabou optando por pegar um City Tour, aí já dava um rolê por toda a cidade e já ia lá para Casa Pueblo. A gente acabou optando por pegar o City Tour, que é 2.000 pesos para nós dois, para o casal. E é aqui em torno de 1.000 pesos por pessoa, né? Isso deu R$260 para nós dois fazermos o City Tour. É caro? É, mas valeu a pena porque a gente estava sem carro e já tinha um guia, explicava várias coisas da cidade, então foi bem bacana o passeio. A entrada lá da Casa Pueblo é R$46 por pessoa. Eles aceitam real lá, tá? Esse é o único lugar que você vai conseguir pagar com real. Pode ser dólar, peso ou real. R$46 por pessoa, a gente gastou no total de R$92. E também a gente foi conhecer o famoso Carnaval Uruguaio, que é bem diferente do Brasil, é mais como uma apresentação, um show. Foi bem bacana e a gente gastou R$18 para os dois. No total
total foram R$ 370 com atrações e entradas de lugares para a gente poder visitar e conhecer. Então, somando todo o valor que a gente gastou na viagem, foram R$ 2.166 de hospedagem, mais R$ 130 por dia de alimentação, dando um total de R$ 2.080 de alimentação nesses 16 dias. De transporte, a gente gastou 471 e atrações 370. Mais ou menos R$ 5.000 para 2 pessoas por 16 dias para conhecer 5 cidades diferentes aqui no Uruguai. Então são valores aproximados, você vai aí descobrir o que para você vale mais a pena para você focar aí na tua viagem. Mais um recado que eu tenho importantíssimo para te dar: cidade cara, você precisa dominar o espanhol de conversa, porque você vai precisar negociar. O City Tour a gente teve que negociar para conseguir um preço mais barato e tantas outras situações. Então se empenhe em aprender a dominar a conversa para a tua viagem para o Uruguai. Então vem conhecer o Espanhol Menos é Mais, o curso que vai te tirar do zero absoluto e te ensinar a dominar a conversa em 6 meses para você chegar preparadíssimo e aproveitar muito mais a tua viagem para o Uruguai. Quer saber mais sobre o método? Lê aqui a descrição aqui embaixo, tem um link onde tem um vídeo onde eu explico tintim por tintim de como que você vai ter fluência na hora de conversar em espanhol. E bora programar a tua viagem, bora se organizar, porque apesar de ser um lugar mais caro, o Uruguai vale muito a pena de ser visitado. Deixa as dúvidas e comentários aqui embaixo que eu vou responder e poder te ajudar a montar o teu orçamento de viagem. Até a próxima, porque agora nós estamos indo para Argentina.